Tá, vamos lá então. Hoje a gente vai ver uma parte bem fundamental assim de programação, que é sobre as variáveis e as constantes. A gente vai aprender o início de como trabalhar com as variáveis, tá? É uma aula bem importante e vocês têm que ir acompanhando e tirando dúvidas, porque é bastante conteúdo, bem denso. Mas também é muito legal, bem mais legal do que a aula passada, inclusive, tá bom? Então, só pra gente voltar aqui o que a gente estava vendo na aula passada, a gente viu a função print, né? E aí a função print, como a gente tinha falado, ela lê o que está dentro do parênteses aqui, interpreta o que está aqui dentro e aí imprime pra gente. Então, quando eu rodar aqui, ela imprime a interpretação, né? O processamento do que é 3 mais 5 e ela me retorna 8. E aí a gente pode brincar um pouco mais, né, com essa função print, que foi uma coisa que a gente não viu na aula passada, que é, por exemplo, como que a gente faz ela imprimir uma frase junto com uma multiplicação. Né? Então, o que eu faço é colocar uma frase aqui no começo, entre aspas. Então, o resultado de 60 vezes 30 é... Aí eu coloco uma vírgula, que ela separa como se fosse... A primeira parte acabou, agora vamos para a segunda parte. Que tem depois da vírgula, vai ser a segunda parte. E aí, depois da vírgula, eu coloco uma operação como essa aqui de cima, por exemplo. Tá? Então, quando eu rodar essa célula aqui, ele imprime a primeira parte, o resultado de 60 vezes 30 é, que está até aqui, né? E logo em seguida ele já imprime a segunda parte, que é o resultado, 1800. Certo? Uma outra forma de usar o print. Aí eu poderia, por exemplo, colocar uma terceira parte ainda, com uma outra frase, né? E essa conta é grande. E aí ela aparece no finalzinho, certo? Aqui em cima eu coloquei um comentário, tá vendo? Coloquei um hashtag, né? E na frente, tudo que eu escrevo na frente desse hashtag, ele é comentado. Ou seja, o computador não vai tentar ler essa parte. Ele só vai ler o que está aqui embaixo, dentro do código. E se eu comentar essa parte aqui, então se eu colocar um hashtag aqui no começo, e eu rodar a célula, o computador não volta nada. Porque para o computador é como se tudo fosse comentário, como se ele estivesse vendo uma célula vazia, tá? Então, apaguei aqui. Certo? Vamos de novo, gente, falar sobre o Jupyter, então, ó. O Jupyter, para você abrir, você vai no seu... Peraí, deixa eu compartilhar isso aqui. O Jupyter, você vai clicar aqui, ó, nessa lupinha debaixo do seu computador. Vocês estão vendo, né? Deu certo aí? Bom, vocês clicam aqui nessa lupinha debaixo, o pesquisar. Não tá compartilhando, né, gente? Peraí. Bom, então você clica aqui, ó, nessa lupinha. Aí aqui você vai ou escrever aqui embaixo Anaconda, e aí você vai clicar ali quando ele aparecer, e aí você clica em Anaconda Navigator. Clicando aqui, você vai vir para essa página aqui, ó, que é o Jupyter, tá vendo? Que vai ter o item do Jupyter. E aí você clica nesse botão aqui, que é para abrir o Jupyter. Certo? Deu certo aí, velho? Quando vocês abrirem o Jupyter, vocês vão cair na pasta do computador de vocês. Tá, então quando vocês abrirem o Jupyter,
vocês vêm para essa pasta aqui, né? Que é a pasta do computador de vocês, igual na última aula. Aí vocês acham a pasta onde vocês estão guardando as aulas. Então, no meu caso, eu estou guardando aqui. E aí, ou vocês criam um novo por aqui. Então, criar um documento Python para vocês irem testando as coisas da aula de hoje. Ou cria uma pastinha para a aula de hoje. Aí vai da organização de vocês, do jeito que vocês pretendem fazer, tá? Estou deixando todas as aulas aqui. Tudo que eu fizer no notebook hoje, no meu notebook da aula 2, eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Então isso aqui depois vocês vão ter para vocês baixarem e usarem no computador de vocês. Não precisa correr para fazer igual. Então a gente viu aqui o print, né? A gente viu outra forma de usar o print aqui, então combinando vários pedaços e depois no final ele junta tudo para uma frase para voltar para você. E a gente pode inclusive dentro do print usar dois tipos diferentes, né, de variáveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui o resultado de 60 e 30 isso é um texto, né, que a gente chama de uma string. Essa conta aqui, 60 vezes 30, são números, né, uma operação. Então, no mesmo print eu posso usar um número e uma operação. O que acontece se eu escrever alguma coisa errada? Isso é muito comum. Então, por exemplo, escrevi a minha frase aqui e esqueci de fechar as aspas. Aí ele vai dar um erro. Quando fica vermelhinho assim é porque deu algum erro. E ele, em geral, ele fala qual é o erro, tá? A gente vai aprender com o tempo a identificar esses erros. Mas aí você volta na célula que deu erro e tenta identificar o que aconteceu. Nesse caso, faltou fechar as aspas, certo? Isso é muito, muito comum. Toda hora vai acontecer, tá? E aí o X é você conseguir identificar o que é o erro e conseguir resolver ele. Aí a gente tem, trabalhando com Python e na verdade qualquer linguagem de programação, a gente pode ter erros de representação. O que é isso, né? O que significa? Dentro do computador, ele não vai guardar o seu número, na maioria das vezes, né? Ele vai guardar uma representação do número. O que significa isso? O computador pensa em binário, né? Ele processa operações na linguagem binária e a gente usa um sistema decimal. E aí, para representar um sistema decimal em binário, ele precisa fazer vários processamentos ali com aquele número e transformar ele de várias formas. E aí, nesse processamento, acaba acontecendo alguns erros. Então, por exemplo, o erro de representação binária. O 0.1, que é um número decimal, então 0.1, né, 10%, enfim, ele não é bem representado em binários. E aí, aqui o problema é que se você pegar o 0.1 na mão mesmo e tentar transformar ele em binário, isso vai dar uma dízima, né? Aqueles números que depois da vírgula tem muitas casas. Então ele não é muito bem representado nas linguagens de programação, certo? Aí aqui tem um exemplo do que acontece, né? Aqui eu estou fazendo uma soma, que a gente já fez na aula passada, que é 0.1 mais 0.2. E aí eu vou dar um Enter aqui, né? E aí o que acontece é que era para dar 0.3, mas ele dá 0.3 e lá no final tem um 4. Então isso aqui na verdade é um erro de representação, né? O Python ele não consegue representar exatamente o 0.1, ele representa 0.1 e alguma quebradinha ali no final, algum pouquinho. E aí isso é um erro pequeno, mas se você for juntando erros pequenos, né? Somando 0.1 mais 0.2 mais 0.1 mais 0.2 ou 0.1 mais 0.1, enfim, você vai acumulando esses erros, né? O erro vai ficando cada vez mais significativo. Então é uma coisa que é importante vocês saberem, que pode acontecer erros de representação binária. Um outro erro que pode acontecer é o erro de arredondamento. Então, dentro do computador, ele vai reservar um pedaço de memória para você guardar esse número. Então, se é um número 5, por exemplo, é um algarismo só. Se é um número que tem muitas casas decimais, então um número que tem muitos algarismos, ele precisa de um pouco mais de memória para representar esse número. Ou se é um número muito grande também, um número que é, sei lá, 10 elevado a 8, 9, ele também tem muitos algarismos, então ele precisa de mais memória para armazenar. E aí, eventualmente, o computador acha melhor arredondar os números, porque ele precisa armazenar aquele mesmo número na mesma quantidade de memória, por mais casas decimais que ele tem. Então, em algum momento ele dá uma arredondada. Se você está trabalhando com muita precisão, por exemplo, você está trabalhando com, sei lá, toneladas de feijão, isso você não precisa de precisão, né? Porque você tem um caminhão de feijão, 2 caminhões de feijão, se vai ser 1 tonelada, 0,0005 não faz diferença. Mas se você está
trabalhando com uma concentração de um ácido, por exemplo, num laboratório, qualquer gotinha faz diferença. Então, para alguns casos, esse erro de precisão é importante. E aí vai da sua sensibilidade ao problema para identificar se é importante ou não, tá? Então, aqui tem um exemplo também de um erro de precisão. Então, aqui eu estou somando 0,00001, né? Então, seria um número bem pequeno e um número muito grande, né? 10 elevado a sétima. E aí, quando eu dou Enter, ele até funciona, mas se eu colocar... Mas se eu colocar mais zeros aqui e der um Enter, ele começa a dar problema, tá vendo? Já era pra ser um 1 aqui, não um 2. E se eu coloco mais um e dou o Enter, ele já arredondou. Então ele já perdeu essa precisão aqui do último número ali no final. Ele só tá considerando a maior parte, que é o 10 elevado a 7, tá? Que é essa parte aqui da frente. Certo? Então, quando a gente vai representar as coisas em Python, tem que ter consciência de que pode dar um problema desse tipo. Então, tanto o erro de representação quanto o erro de precisão. Certo? Alguma dúvida? Tá, então variáveis, elas são utilizadas para armazenar valores na memória do computador. Então, quando você cria uma variável no seu programa, você está pedindo para o computador reservar um pedacinho de memória para você guardar uma informação ali dentro, certo? Então, é como se você estivesse dando um nome para um pedaço de memória. O computador tem várias instâncias de memória ali, é como se fosse uma corrente de várias memórias. E cada uma delas tem um nome, né? Só que é um nome que o computador entende. E ele vai guardando coisas ali dentro e acessando coisas o tempo todo. Se a gente quer guardar uma informação numa memória que a gente quer acessar mais tarde, então a gente vai guardar, por exemplo, o nome de alguém ou um número que mais tarde a gente vai precisar, a gente dá um nome para esse pedaço de memória. Então a gente reserva um pedacinho ali e dá um nome para ele. E aí mais tarde a gente pode voltar nesse número, a gente não precisa ficar guardando o número, só a memória. Então nesse caso aqui, ó, tem uma variável que se chama variável 1. E aí eu coloco símbolo de igual, e esse símbolo de igual aqui não significa que a variável é igual a 1, mas significa que a variável recebe o valor, certo? Isso é um pouco sutil, a gente vai pegando aos poucos, mas é importante vocês saberem que isso aqui não é um símbolo de igual mesmo, tá bom? Não é uma comparação dos dois lados. Mas então a gente escolhe um nome para a variável, a gente coloca o símbolo de igual e coloca um valor para ela, certo? Então eu estou falando, pega um pedaço da sua memória, chama de variável 1, que é o nome que eu quero dar para ela, e lá dentro dessa variável 1, lá dentro desse pedaço de memória, eu quero que você guarde o valor 15. E aí o que ele vai fazer é que quando eu pedir para ele imprimir a variável 1, na verdade ele não vai imprimir variável 1, né, que seria o texto. Ele vai imprimir o que está guardado dentro dessa variável, dentro desse pedacinho de memória. Certo? Fez sentido? Isso, exato. Boa, Jasline. Se você coloca as aspas aqui, aí ele não é mais uma variável, agora ele é um texto. E aí ele imprime certinho o texto que você pediu. Tá bom? Boa, ótima pergunta. E aí o mais legal é que você dando o nome para essa variável, então, por exemplo, variável 1 vale 15, mas eu posso trocar o número dela, né? Então agora eu quero que ela valha 16. E aí eu posso trocar o valor dela mais tarde. Isso é muito, muito útil para tudo. A gente usa variáveis para todos os programas, basicamente. Bom, o Gabriel perguntou se no lugar de 16 e 15 fosse uma soma. Então, por exemplo, 16 vezes 34. Aí ele vai fazer... Primeiro, o que acontece aqui, né? Sempre que tiver uma operação, o computador resolve essa operação. Tá? Então, esse símbolo aqui, ele quer dizer que é para realizar uma operação de soma, certo? Então, ele vai resolver essa operação, vai pegar o resultado, e aí ele tem esse símbolo aqui que significa para atribuir o valor na variável. Então, ele pega o resultado e atribui o valor na variável. Então, a variável vai receber o que está à frente do igual. Ela vai receber o valor de tudo que está na frente daquele símbolo de igual, certo? E aí, nesse caso aqui, ele vai somar e vai dar 50. Ô, Felipe,
Eu vou também anotar seu nome, você vai na monitoria, tá bom? É amanhã de tarde. Mas por hoje pode usar o caderno mesmo, vai fazendo suas anotações, tirando dúvida. E se você conseguir abrir o Anaconda, o Colab, pode usar o Colab, tá? Boa, ótima pergunta também, Arthur. Se você define uma variável em alguma célula, você pode usar ela em outro lugar. Então, eu posso, por exemplo, embaixo dessa célula, adicionar outra célula. E aí, tô com um problema nesse scroll, não sei o que tá acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu posso printar numa outra célula o valor da minha variável 1. Porque é o mesmo programa, né? Então a gente tem um notebook do Jupyter e ele está rodando no mesmo programa. Então eu posso, dentro do mesmo programa, usar uma variável de uma outra célula, enfim, tranquilo. E sim, as variáveis podem ter vários formatos, não precisam ser só números. A gente vai ver os tipos de variáveis que a gente pode usar hoje, tá? Beleza, então, o que mais que a gente pode fazer, né, com as variáveis? Então, aqui embaixo a gente vai ver um exemplo. Eu estou criando duas variáveis, uma que se chama banana, estou atribuindo 45, e outra que se chama maçã, eu estou atribuindo o valor 30 nela. Então, lá dentro do espaço de memória que eu coloquei o nome de banana, tem o valor 45, dentro do espaço de memória que eu coloquei o nome de maçã, tem o valor 30, né? E aí eu quero construir uma mensagem com print. Então, o valor da banana no quilo é, fecha aspas, segunda metade, né? Segundo pedaço aqui da minha frase vai ser a variável banana. E aí vocês veem, né, aquela pergunta da Jasline, ela não tá com aspas. Então esse texto aqui é o nome de uma variável, não é um texto normal, uma string, tá? Aí depois a terceira parte, eu coloco mais um pedaço de frase e depois mais uma variável, certo? Então, eu tô montando o que eu quero que o computador imprima pra mim e onde eu vou usar a variável, eu fecho a frase, coloco a variável e depois eu abro a frase de novo. Isso é importante porque se isso aqui estiver dentro das aspas, ele vai entender como texto, tá bom? E aí eu dou print e ele sai a frase completa, né? Então aqui saiu a frase completa, né? O valor da banana no quilo que é a primeira parte. Onde estava escrito banana, ele não imprimiu banana. Ele foi lá na memória e viu o que tinha dentro e aí ele retornou o valor, tá vendo? 45, que era o valor que eu tinha atribuído a banana, reais. Para maçã a mesma coisa. Aí se eu quiser mudar o valor da banana, por exemplo, agora vai ser 50, e mandar ele rodar, ele imprime a mesma coisa, só que quando ele foi buscar a informação lá dentro da memória, o valor estava alterado. Então ele altera também no retorno que ele traz do programa, tá? Alguma pergunta? Aí aqui é a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que aqui a gente está fazendo com o nome resultado, né? Então eu estou fazendo aquela operação que eu fiz lá em cima, 60 vezes 30, estou atribuindo nessa variável aqui, resultado. Então o computador vai lá, reserva um pedaço de memória e chama de resultado, que é o nome que eu dei para a variável. E aí ele realiza essa operação, então ele faz a multiplicação primeiro. Quando tiver feita a multiplicação, aí ele joga esse valor dentro da minha variável. E aí eu posso acessar o valor aqui, e aí quando eu rodar vai dar exatamente a mesma coisa lá de cima, tá? Aí seguindo, aí vem a pergunta que o pessoal fez aqui. Acho que foi Giovanni que fez essa pergunta. Que é qual que é o nome que eu posso dar para as minhas variáveis, né? Elas podem ser frases. Uma variável pode ter qualquer nome que você quiser, a menos que ela desrespeite essas condições aqui. Então, por exemplo, não pode começar com dígito ou com um caractere especial, né? Não pode ter uma variável que comece com arroba, por exemplo. Tem que começar com um caractere simples. Não pode ter espaço. Então, nome espaço completo não é uma variável, tá? Isso que vai dar erro se você tentar fazer desse jeito. Não pode ter traço. Então, por exemplo, nesse jeito aqui. E não pode ser palavra reservada. Por exemplo, print é uma palavra reservada. A gente falou semana passada. Quando a gente escreve print, o computador já sabe que é uma palavra que significa alguma coisa para ele, né? Uma função. Então a gente não pode ter uma variável que se chama print também, porque essa é uma palavra que está reservada para outra coisa. Assim como outras, né? If, else, for. E geralmente para você saber se a palavra é reservada ou não, quando você escreve ela muda de cor ou
Se você tentar mesmo assim usar, o computador vai dar um erro também, tá bom? Isso, para o nome da variável. O valor você pode guardar o que você quiser dentro dela, você só não pode dar o nome da memória com essas palavras aqui. E aí o que pode fazer, né? Pode colocar um número no final, por exemplo, que a gente está usando aqui, variável 1. Pode usar hashtag, underline também. Outro exemplo aqui. E pode ser desse tipo aqui, ó, que é um tipo bem comum também que o pessoal tem usado bastante, que é quando for usar uma segunda palavra para variável, só coloca a primeira letra em maiúsculo, tá bom? Então, cada vez que tem uma letra em maiúsculo, a gente sabe que é uma palavra diferente. É para organização, tá? E aí, teve gente, por exemplo, essa semana, e não foi uma pessoa só, que teve problema em baixar o Anaconda porque o usuário do computador tem caractere especial. Então, também não usar acento, tá? Então, por exemplo, variável tá sem acento. Porque com acento fica um caractere especial e aí pode dar problema em alguma parte do seu código por causa disso, tá? É pra evitar mesmo e pra ter boas práticas aí. Poderia, Carlos. Então, beleza, vamos lá. Tipos de variáveis agora, tá? Eu não sei porque tá acontecendo isso hoje. Então, a gente pode ter diferentes tipos de coisas armazenadas na variável, né? Então, por exemplo, posso ter os números, como a gente está fazendo até agora. A gente pode ter textos, que também é uma possibilidade. Então, dentro de um espaço de memória, eu vou guardar um poema, por exemplo. Você escreve lá o poema e guarda naquele espaço de memória. Pode ter listas, que são outros tipos de variáveis. A gente vai aprender todas elas, tá? E aí lembra que a gente usa o sinal de igual para atribuir valor, mas isso não significa que a variável é igual ao número ou a frase que a gente está colocando. Na verdade, ela só está guardando aquele valor, tá? Ela é igual a um pedaço de memória. E aí, como é que a gente sabe qual é o tipo de variável, né? Tem essa palavra reservada aqui, que é o type, que ela vai te falar o tipo dessa variável. Então, quando eu rodar aqui, por exemplo, o tipo da variável banana é int. O que significa int? É um número inteiro. Então, lá dentro da variável banana, eu guardei o número 50. 50 é um número inteiro, então ele me responde int, tá? Antes era 45, né? Então agora é 50. E aí vamos ver os outros tipos de variáveis que a gente tem em Python, tá? A gente tem o tipo inteiro, que é o que a gente está vendo agora. Eu não sei porque que tá rolando isso hoje. Assim fica muito pequeno, vocês conseguem ver? Dá pra ver? Tá meio pequeno. Tá. Sim, dá pra ver, né? Isso, então vamos lá, ó. Tipo de variável. A gente tem o tipo inteiro, que são os números inteiros que a gente conhece com o conjunto numérico mesmo. Então, 1, 2, 3, números inteiros naturais. E também os números negativos, tá? Também são inteiros. E aí aqui nesse caso a gente tem o 4, por exemplo. E quando eu peço o type, ele vai na variável e confere o que tem lá dentro. Ele dá uma olhada e fala, um número inteiro. E aí ele me retorna o int, por exemplo. E aí aqui eu estou usando print para imprimir o tipo, né? Então, olha só que legal. Aqui em cima eu pedi só type, né? Eu falei type da variável banana. E aí ele me retorna só o tipo, int, né? Quando eu coloco esse type dentro de um print, ele vai me retornar dessa formatação aqui. Que é tipo, a classe dessa variável é o inteiro, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Vou falar. Se eu tinha uma variável tipo float, aí eu mudo o valor dela e coloco o número inteiro, vai continuar sendo float ou vai para int? Vai pra int. Peraí. Ai, não sei o que tá acontecendo aqui hoje. Eu não sei o que tá acontecendo aqui hoje, gente. Ele tá fazendo isso sozinho. Tá, agora parou. Então aqui, por exemplo, ó, na sua pergunta. Ai, voltou. Primeiro vamos ver o que é float, né? O float, ele é um tipo de número que é próximo do que a gente conhece por número real. Mas ele não consegue representar todos os números reais, exatamente por aquele problema que a gente viu lá em cima, né? Problema de arredondamento e problema de representação mesmo.
mas ele consegue representar números quebrados, né? Então, por exemplo, 3,14. E aí, se a gente tentar o type desse tipo de variável, ele vai me dar um float, ou floating, né? Float é ponto flutuante, então ele é um ponto com casas decimais, tá bom? E aí aqui tem essa lembrança, porque a gente aqui no Brasil, a gente usa vírgula, né, para separar a casa decimal. E no Python, ele usa ponto, que é um tipo de representação principalmente para quem fala inglês, eles usam ponto também, tá? E aí isso pode confundir às vezes. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 3,14 ia dar erro. Vira uma tupla, né, no caso. Mas a gente vai ver a tupla daqui a pouco. Então aqui tá float, tá? E aí vamos fazer a pergunta. Eu não lembro quem fez a pergunta, acho que foi o Gustavo, né? Mas se eu mudo aqui para 5, ele vira um int, tá vendo? Então ele era um ponto flutuante, só que eu mudei o conteúdo dele. Então agora ele virou um int. Então vamos colocar aqui de novo 3,14, que é o nosso float. Aí a gente tem o tipo booleano. O booleano ele só pode ter 2 valores. Peraí. Boa, se colocasse 5.0 ia ser um float. Porque o 5.0 ele já está dizendo que tem a casa decimal, entendeu? Por mais que a casa decimal seja representada pelo logaritmo zero. Mas ele tem também. É que a gente geralmente, quando vê um 5.0, a gente arredonda para 5, né? Pra gente é igual 5.0 e 5 na vida real. Para o computador é diferente porque o ponto flutuante precisa de mais casas para ser representado. Para representar o ponto flutuante, o computador vai guardar um número para o 5 ali nesse caso, um número para a potência do 10. Então, por exemplo, ali a gente estava com 3,14, né? Vou dar esse exemplo que é melhor. 3,14. Para isso aqui, o computador vai guardar 314 como a base, um 10 elevado a menos 2 e o sinal ainda, né, do 3, porque aqui a gente está trabalhando com 3,14 positivo, mas podia ser 3,14 negativo. Então o computador tem que guardar essas 3 informações. Para isso ele gasta muito mais memória do que só armazenar um 3, que é um inteiro também, certo? Então o ponto flutuante ele difere para o computador porque ele precisa de mais memória para armazenar, certo? E aí a gente tem o booleano. O booleano é um tipo de variável que ela só pode armazenar 2 valores, ou falso ou verdadeiro. Eu não sei porque está acontecendo isso, eu vou resolver para a próxima aula, mas por enquanto... Vou dar um F5 aqui para ver se melhora. Mas o booleano ele só pode apresentar 2 valores, né? Falso e verdadeiro. É uma variável que gasta bem pouca memória, tipo, é a mais básica. Ele só vai realmente guardar um bit, que é um pedacinho de memória. E esse falso e verdadeiro, ele é muito próximo daquilo que a gente apresentava como 0 e 1, certo? Então, na linguagem do computador mesmo, ele é bem próximo do que o computador entende na linguagem dele. E pra gente criar o booleano, a gente também usa o símbolo de atribuição, então igual, né? Só que na frente a gente vai colocar ou false, escrito em inglês, né? Ou a gente vai escrever true, que é verdadeiro em inglês também. E essa palavra ela tem que estar escrita em letra maiúscula, tá? Deixa eu chegar lá pra mostrar pra vocês. Aqui, então eu coloquei false, por exemplo, e aí eu posso colocar true também. Que é outro valor, né? Aí ele dá a classe bool, que é booleano. Ou false, com letra maiúscula também. E de novo é uma palavra reservada, né? Então ele fica com uma corzinha diferente. Aí a gente tem o tipo string, que são os textos, né? Que a gente escolhe cadeias de caractere, na verdade
formalmente, o jeito certo de falar é uma cadeia de caractere, um caractere atrás do outro, caractere simples. Aí eu posso ter, por exemplo, Python, que é uma palavra, né? E aí a classe dela é string, representada por str. Ou eu posso, por exemplo, escrever uma frase longa. Estou aprendendo Python, também é uma string, tá? Certo? Essas aqui são as variáveis mais simples. Então a gente tem o inteiro, o ponto flutuante, que é o número com vírgula, o booleano, que é essa variável mais simples de falso ou verdadeiro só, e a string, que é a cadeia de caracteres. Aí a gente vai ter as listas, que elas são um outro tipo de variável, que ela armazena mais de um valor. Então, por exemplo, nessa lista aqui, eu estou guardando nomes. Então eu crio uma lista, é uma variável, um nome de variável normal, poderia trocar o outro, por exemplo, lista nomes, para ficar mais fácil. Aí dentro dessa lista eu coloco um colchete, que é esse parênteses diferente aqui, um parênteses mais quadradinho, que vocês podem ver aqui no teclado de vocês, do lado do Enter, tá? Dentro desse colchetes eu vou colocar os valores separados por vírgula. Então eu coloco, por exemplo, Ana, vírgula, Bia, vírgula, Caio. É uma lista com 3 nomes, com 3 strings, né? Então dentro da minha lista eu estou guardando valores que não são listas, são outro tipo de valor. Então nesse caso eu estou guardando uma lista de nomes, que é uma lista de strings. Quando eu der Enter nisso aqui, ele me retorna... Opa, deu erro. Porque eu troquei o nome da lista, né? Não troquei aqui embaixo. Lista nomes. Ele me retorna o tipo lista, tá? Listas são variáveis muito importantes e muito legais também de trabalhar com elas, tá? Principalmente para quem trabalha com dados. Então acho que vocês vão gostar bastante lá pra frente. E aí aqui, né? Sobre a lista. Dentro de uma lista, nesse caso aqui, eu tenho 3 nomes, certo? Cada um desses nomes eu posso acessar separadamente. Então eu posso, por exemplo, dentro da lista pegar só o nome Bia, não preciso imprimir a lista toda, né? Então, por exemplo, se eu colocar o print lista nomes, ele vai me retornar a lista toda. Então, Ana, Bia, Caio. Mas eu quero acessar só um desses nomes, só a Bia ou só o Caio, por exemplo. E aí eu posso tentar acessar pelo index. O que é o index? É a ordem com que os nomes aparecem ali dentro. Então, o primeiro aqui, Ana, ele vai estar com o index 0. O Bia, ele vai estar com o index 1. E o Caio com o index 2. Então, sempre começa a contar do 0. 0, 1, 2. Certo? Aí, quando eu escrevo... quando eu quero acessar um dos nomes, eu posso colocar lista nomes. E entre colchetes, eu escrevo o index do nome que eu quero acessar. Então, por exemplo, eu quero acessar Caio. Aí, lembrando que Ana é 0, Bia é 1, Caio é 2. Então, aqui dentro desse colchete, eu teria que escrever 2. E ele me retorna o que tem lá na terceira posição, né? Na posição número 2, no caso. Certo? Então, coloco o nome da lista e entre colchetes eu coloco o index. Se eu quiser acessar 2 índices de uma vez só... Não, aqui tá errado, peraí. Não, tem que chamar a lista 2 vezes. Aí tem que ser assim. E aí de novo, lista nomes 1. O que dá pra você fazer, que a gente vai aprender lá pra frente, é cortar a lista, né? Então aqui, nesse caso, eu falei, primeiro acesso o Caio, que é o último aqui, e depois acessa o Bia, que é o segundo, né? Então ele traz na ordem que eu quero. Se eu quiser acessar tudo que tem do Bia até o Caio, eu posso também. Aí eu tô cortando a minha lista, né? Então eu tenho uma lista inteira, eu quero cortar um pedaço dela. Aí eu faço do 1 até o 2. Desculpa. Do 1 pra frente. Certo? Então aqui, isso aqui a gente ainda vai aprender, tá? Não precisa pegar agora que a gente vai ver com mais detalhes. Mas eu posso, o importante é que a gente pode pegar uma lista inteira e pegar só um pedaço dela, cortar um pedaço dela. Aqui, no caso, eu coloquei o 2 e deu errado porque ele ignora o último. Então eu teria que colocar 3 aqui, por mais que não exista uma terceira posição na lista. Certo?
Se eu quiser que uma vírgula intercale os nomes, isso, você teria que colocar uma aspas e uma vírgula, assim. E aí outra vírgula, né? Essa vírgula que fica pretinha é a vírgula que separa os itens da lista. Essa aqui foi uma vírgula que você colocou como um item da lista, né? Certo? Então esse é um tipo de variável que é uma variável que a gente fala que ela é... que a gente pode iterar em cima dela, porque ela tem vários itens dentro dele, certo? Tem outras variáveis desse tipo, então depois de lista a gente vê uma outra variável desse tipo, que é uma tupla. Deixa eu ver os exemplos aqui, né? Então, pegar o último nome da lista nomes. Eu posso começar a contar a lista de frente, então 0, 1, 2, ou eu posso contar a lista do contrário. Então, começa lá no último, e aí o último é a posição menos 1 nesse caso. Então, aqui ele vai trazer Caio. Se eu coloco a posição menos 2, significa que eu pego o último, que é menos 1, e daí eu vou pro menos 2, que é a Bia. Certo? Então, também dá para você acessar os índices ao contrário. E não dá para você acessar um índice que não existe. Então, por exemplo, lista nomes, ele tem 3 índices, né? Então, ele tem o 0, 1 e 2. Se eu coloco 4 aqui, ele vai falar que isso não existe. Aqui, ó. Essa mensagem de erro significa que o número que eu coloquei como índice está fora do intervalo. Então, o intervalo é 0, 1 e 2, coloco um 4, ele dá erro. Tá bom? Então, beleza. Agora, tuplas, que é um outro tipo de variável parecido com uma lista. De novo. Ele é parecido com uma lista, mas ele é declarado com parênteses, assim, ó. Certo? E aí, quais são as diferenças da tupla para lista? Deixa eu colocar mais uma célula aqui. Boa. Então, aqui eu declarei tupla 1, 1, 2, 3, né? Que são os itens dela. Aqui eu posso acessar a tupla da mesma forma que eu acessava a lista. Então, eu dei Enter. Eu acesso, por exemplo, a posição número 1. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1. Então, ele vai me retornar o número 2 que está na posição 1, certo? Eu não posso mudar uma tupla. Uma lista eu posso. Então, aqui em cima, ó, a gente está com essa lista aqui. Eu vou pedir para ele trocar o nome Bia. Vou trocar por Beatriz, tá bom? Então, eu vou fazer lista nomes. Na posição 1, que é a posição da Bia, certo? Eu vou colocar Beatriz, por exemplo. E aí eu vou pedir para ele imprimir de novo. Então, escrever aqui lista nomes e pedir para ele imprimir de novo. Quando eu apertar Ctrl Enter, ele vai rodar essa célula, tá? Então, agora que vai contar de fato. E aí, a lista agora tá com o nome Beatriz na posição 2. Ou seja, eu não preciso criar uma lista nova para alterar alguma posição da lista. Eu posso entrar na lista e trocar só uma posiçãozinha, tá bom? E para tupla eu não consigo fazer isso. A tupla, a partir do momento que você criou ela, você não consegue alterar o que tem ali dentro dela. Se eu quisesse adicionar, por exemplo, aqui, se eu quisesse mudar de 1, 2, 3 para 0, 1, 2, eu teria que criar uma tupla nova. Peraí. Então aqui criei a tupla, né? E aqui acessei a posição 1. Na posição 1 hoje tem o número 2. E aí se eu quiser acessar, trocar esse número 2 por um número 5, por exemplo, ele vai dar erro, porque eu não posso trocar o valor da tupla como eu posso fazer com a lista, tá? A lista é um objeto que eu posso alterar ao longo do código. A tupla é só um conjunto de informações sequenciais ali, tá bom? Eu acho que no seu caso, Lucas, o erro é o espaço mesmo. Esse espaço que tem antes de print, tá certo?
E o Python, gente, para pessoas que trabalham com outras linguagens, o Python ele é uma linguagem que para você organizar a hierarquia do seu código, você dá um tab antes das palavras. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um tab no print. Esse espaço atrás, tá vendo? Isso aqui a gente chama de indentação. E se ele estiver indentado de uma forma que não faz sentido, por mais que seja só para organização, ele dá um erro, tá? Então é importante prestar atenção na indentação também. Que às vezes a gente tem o hábito de indentar as coisas por causa de outras linguagens e aí acaba dando erro por isso. Tá, o 0.1 mais o 0.2 é um erro de representação. O Python ele vai representar o 0.1 não como 0.1, mas como 0.1 e alguma coisinha. E isso não fica visível quando você trabalha só com 0.1, mas quando você tenta somar, é um errinho que aparece, tá bom? Se você tentar pegar o 0.1 em decimal e transformar para binário, você vai ver que é difícil, você vai ter uma dízima. E aí é por isso, por causa dessa dízima, que você tem o erro de representação, tá? É esquisito, né? É uma soma bem simples que não devia dar erro, mas por representação dá erro. Tá, vamos lá. E aí a gente tem os conjuntos. Os conjuntos, eles são um tipo de variável que organiza várias coisas diferentes dentro dele e elas não são ordenadas. Então, aqui em cima, tanto na tupla quanto na lista, a gente tinha uma ordem, certo? A gente tinha uma posição 0, uma posição 1, uma posição 2, sempre começando a contar do 0, mas eu sabia em que posição cada coisa estava. No conjunto, isso não existe. Eu estou só criando um conjunto mesmo, e se eu tentar... Opa, peraí. Ai, agora parou. Gente, eu não sei porque está acontecendo isso com o computador hoje. Tá. Então, no conjunto, diferente da tupla e da lista, a gente não tem a ordem, a gente não tem a posição dos itens que tem ali dentro. Eles só pertencem ou não ao conjunto. E aí, se eu tentar aqui embaixo, por exemplo, acessar uma posição do conjunto, colocar conjunto 1 na posição 1, por exemplo. Se isso aqui fosse uma lista ou uma tupla, deveria me responder a letra B, né, que foi o que eu coloquei na posição 2. Mas por ele ser um conjunto, ele não tem posição. E aí ele dá um erro. Porque os itens ali dentro não estão ordenados. Certo? Aí o nome do erro que ele dá é que o objeto conjunto não é ordenável. Certo? Então é isso. Esses são os três tipos de variáveis que a gente tem que tem mais de um item dentro, né? Aí a gente tem os dicionários. Os dicionários, eles são um pouquinho diferentes, porque a gente dá um nome para o index. Então, por exemplo, o conjunto serve para um monte de coisa, mas, assim, geralmente quando a gente está trabalhando com as listas, com dados em geral, a gente usa mais lista e tupla. Mas o dicionário, ele serve para, sei lá, fazer operações de matemática. Ele funciona, o conjunto, né? Ele realmente funciona como um conjunto. Se juntar os dois, você vai conseguir pegar a união, ou então você pode pegar a interseção também, para esse tipo de aplicação, tá? Depois a gente vai fazer exercício também com conjunto. Aí a gente tem os dicionários. Os dicionários é como se a gente desse um nome para o index. Então, por exemplo, aqui, maçã, que é o valor, que é o que está depois dos pontos. Então a gente tem uma dupla aqui, né? Fruta, maçã. A gente tem o valor, que é o que está depois dos dois pontos. E a gente tem o index, que é o que a gente está chamando de fruta, certo? Aqui é a segunda duplinha, né? Então a gente tem o nome cor, que é o nome do index, e a gente tem o atributo vermelho, que é o valor que ele está guardando. Então, se eu pedir o tipo dessa variável, ela vai me dar dict, que é o tipo variável. Aí, lembrando que conjunto, ele chama de set, tá? Que é conjunto em inglês. A maioria das coisas ele vai dar em inglês aqui. Tá, então aqui eu tenho
o conjunto, né? O dicionário, que é uma fruta maçã, cor vermelha. Para eu acessar esse dicionário, então eu posso colocar, por exemplo, dicionário. E aí eu quero acessar... Opa, tá passando. E aí eu quero acessar a posição fruta. O que eu guardei como fruta ali dentro dele? E aí quando eu coloco fruta como se fosse o índice, ele me retorna o que tem guardado no índice fruta, entendeu? É como se a gente estivesse trocando. Em vez de chamar maçã de posição 0, eu chamo ele de posição fruta, tá bom? Então a gente fala que o que tem o nome da posição, né? A gente chama de chave, e o que está guardado naquele lugar a gente chama de valor ou atributo, tá bom? Então é um jeito diferente de organizar. Isso aqui é muito útil, por exemplo, para cadastros. Então eu vou guardar para cada pessoa, né? Eu vou ter um dicionário para cada pessoa. Vai ter o nome, a idade e o CEP, por exemplo, da pessoa. E aí eu posso acessar, né, um dicionário do João. E aí eu coloco no dicionário do João qual é o CEP dele. E ele me retorna o CEP do João. É uma estrutura de dados um pouco mais robusta. Você pode guardar uma lista dentro da posição frutas. Então, por exemplo, aqui dentro, eu vou colocar uma lista, mas isso aí a gente vai ver com mais calma. Mas, por exemplo, eu posso desse jeito aqui. Daí, quando eu rodar assim, ele volta ao que tem lá dentro. Eu tô pegando esse valor aqui e guardando no index fruta. Aí aqui dentro pode ser lista, pode ser tupla, pode ser número, enfim. Pode ser um código. Então, por exemplo, eu quero que a fruta seja do código 1005. E aí ele vai me retornar o código, sabe? Beleza. Agora sobre diferentes tipos de variável, né? Então, eu estou criando aqui uma lista de idades. Tenho 14, 14, 15 e 14. Uma tupla, um conjunto e um dicionário, certo? Então, de cara, a gente já vê que o dicionário guarda mais informações, porque antes eu tinha só uma lista de idades, agora eu consigo guardar o nome da pessoa também. Então, eu sei que, por exemplo, o Caio é mais velho que a Ana, por exemplo, certo? As outras eu só consigo guardar um tipo de informação, né? Aí a gente tem aquela regrinha de que a gente pode alterar os valores na lista, não pode alterar na tupla, e no set, como a gente não consegue indexar, né? Ele é todo bagunçado, ele não tem uma ordem, a gente não consegue alterar, mas a gente consegue excluir e adicionar um novo, tá bom? Então aqui, no caso, eu estou alterando o valor que está guardando em BIA, né? Eu criei o dicionário idade aqui, e aí eu vou entrar no dicionário idade, no index BIA, ou seja, no segundo index aqui, e eu quero que ele fique com o valor 14, não mais 14, mas agora 15, né? E aí quando eu imprimir esse dicionário, ele vai ter agora a BIA com 15 anos. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre essas variáveis? Acho que a gente passou por todas agora. Tá, beleza. Então, os tipos de variáveis, né? Esses aqui de baixo são as variáveis que são uma coleção, algum tipo de coleção, algum tipo de variável onde você consegue iterar sobre. Exceto o conjunto, né? Que a gente não consegue, mas... a gente tem a tupla, que ele declara com parênteses. Quando a gente declara alguma coisa com chaves, ele é um conjunto, tá? Então essas chaves aqui a gente usa para declarar conjuntos. A gente também usa a chave para declarar os dicionários. Só que os dicionários ele tem uma estrutura que o conjunto não tem. Então o dicionário ele tem estrutura de chave e valor, tá vendo? Então tem a chave e depois tem o valor. No dicionário é só uma sequência de itens ali dentro. Então esse que difere o dicionário do set, né, do conjunto. E a gente tem as listas que são declaradas com colchetes, tá? O que a gente mais vai usar no curso vão ser as listas e as tuplas. Então, as tuplas aqui e as listas aqui, certo? Dessas aqui de baixo, né? As de cima a gente vai usar todos os dias. Operadores aritméticos, tá, pessoal? Aqui são os operadores que a gente usa em matemática, então soma, subtração, etc. E que a gente tem em Python também. Então, eles são
variáveis que atuam sobre os números principalmente, mas que a gente pode usar como operadores para outros tipos de variáveis também que a gente vai ver, tá? Então, em Python a gente tem a soma, que a gente já tinha visto, né? Que é o mais, igual a matemática mesmo. A gente pode ou não dar espaço, tá? Não faz diferença. E aí aqui eu estou fazendo uma soma e atribuindo na variável soma. Então o Python ele vai executar isso daqui e depois vai atribuir nessa variável. E aí ele vai dar o print dessa frase aqui pra mim, tá? Então ele vai falar o tipo é o tipo da soma e aí depois qual é o resultado da soma. Tem como fazer hiperlink, tá? Só não vou mostrar agora porque a gente tá um pouquinho atrasado na aula de hoje. Então aqui ele falou, o tipo da soma é um float, porque aqui eu tô somando um float com um inteiro, né? E por mais que o resultado seja 6, quando a gente soma um float com um inteiro, ele sempre dá float, tá? E aí ele retorna o resultado da soma, que está dentro da variável, né? Então ele somou, guardou dentro dessa variável. Quando eu colocar o nome da variável, ele vai me retornar o valor que está lá dentro daquele pedaço de memória, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando, tá, pessoal? Subtração é a mesma coisa, então a gente usa o mesmo sinal de subtração que a gente já conhece da matemática, que é o if. Aí eu estou fazendo 150 menos 50, o computador vai processar isso daqui e vai guardar dentro dessa memória que se chama sub de subtração, tá bom? E aí ele imprime para mim o valor que tem ali dentro, no caso 100, certo? Então dois tipos de operações aritméticas que são bem simples, soma e subtração. Aí a gente tem a multiplicação, que a gente usa o asterisco para fazer. Então aqui eu estou fazendo uma multiplicação do 5.0, que é um float, com o 3, que é um int, certo? Então aqui eu estava fazendo int com int, aqui eu estou fazendo float com int, certo? Então 5 vezes 3 é para dar 15. Nesse caso, deixa eu colocar o print aqui. Ele deu 15, só que ele deu 15 em float, tá vendo? Ele é um 15 que ele tem um ponto zero ali. Se eu pedir para ele imprimir o tipo, então imprima o tipo da multiplicação, ele vai dar a classe float, tá vendo? Porque eu estou fazendo float com int, e float com int vai dar float, tá bom? Não são todos os números com vírgula que dá problema de representação, tá? Que o 0.1 é um caso um exemplo bem comum. Mas tem muitos números que a gente consegue representar sem problema de representação. Divisão, a divisão a gente usa essa barra aqui, então é 100 dividido por 3, né? E aí aqui eu tô fazendo dois inteiros, tá vendo? 100 e 3. Só que o 100 dividido por 3 dá 33,3333 dízima, né? Então quando eu pedir para ele, imprimir esse resultado, ele traz um número float arredondado, tá vendo? Ele já arredondou a última casa ali. E aí, de novo, o arredondamento dele é um pouco diferente, porque é um problema de representação. E aí, pedindo o tipo da divisão, ele retorna float. Então, por mais que na divisão eu esteja fazendo 100 dividido por 3, ele sempre, que são dois inteiros, né? Ele vai me retornar um float. E aí, uma outra coisa importante aqui, interessante, na verdade, é que, por exemplo, 100 dividido por 3, ele é 33 e dízima, né? Mas a gente podia, por exemplo, ter 6 dividido por 3, que é um número inteiro, né? Mas quando eu faço 6 dividido por 3, apesar do resultado ser inteiro, ele também me volta um float. Então, na divisão, usando esse símbolo aqui, sempre vai retornar um float, tá bom? Por mais que o resultado seja inteiro, sempre retorna um float. Certo? Aí a gente tem a exponenciação, que é os dois asteriscos que a gente tinha visto lá em cima já, que é para você elevar a outro número, né? Então, nesse caso, 3 elevado a 2. E aí, dando print... Opa, aqui tá errado, né? Dando print, ele retorna 9, tá? E nesse caso, ele retorna inteiro mesmo. Só que se eu colocar 3.0, aí ele retorna float, tá bom? Então, tem alguns tipos que depende do que você coloca ali. Então, por exemplo, se eu coloquei um float, ele vai retornar um float. Se eu colocar um inteiro, ele vai retornar um inteiro. E tem alguns tipos de divisão que sempre retorna float, tá bom? Aí isso são coisas que vocês podem ir testando para pegar também. Aí tem dois tipos de divisão que são um pouco diferentes, tá? Então a gente tem a divisão normal aqui em cima,
que é a divisão que a gente conhece usualmente da matemática. E a gente tem mais dois tipos de divisão. A primeira é a divisão da parte inteira. Então, o que isso significa? Ele vai dividir o primeiro número pelo segundo e vai retornar só a parte inteira. Esse resultado é sempre um inteiro. Então, nesse caso aqui, eu estou dividindo 100 por 3. O resultado seria 33,3333 e ele vai me retornar só o 33. Então, aqui ele retornou 33. E é sempre um inteiro. Ele ignora o que tem para frente da vírgula. Isso aqui é o que a gente chama de truncamento. Quando a gente pega e corta o número num pedaço e ignora o que está para a direita. Usa só o que está para a esquerda, tá bom? Então, isso aqui eu posso colocar aqui na frente, que se chama truncamento. Tá? E a gente tem como dividir com o símbolo de porcentagem. E aí o que ele me retorna é o resto, na verdade, da divisão. Então ele vai dividir 100 dividido por 3, vai dar 33 e vai sobrar 1. E aí ele me retorna 1. Ele retorna o resto, tá? Então esses dois são dois tipos de divisão diferentes, né? Eles retornam partes diferentes da divisão, tá? E então, nesse primeiro a gente usa 2 barras, nesse daqui a gente usa o porcentagem. Esses símbolos, eles são bem importantes, tá, gente? Depois vocês vão pegando o que cada símbolo representa. Na tarefa, inclusive, da semana vai ter sobre essas coisas. Vai ter questões sobre isso. Mas são coisas que a gente vai pegando com o tempo também. Então, vai decorando com o tempo, vai aprendendo, tá bom? E aí a gente tem o desafio 2 aqui para vocês fazerem rapidinho também, antes da gente ir para strings. Que é para você armazenar essas informações aqui. Então, você vai criar uma variável para dar um nome, uma variável para idade, peso e altura. E aí depois, se vocês conseguirem fazer essa parte aqui, vocês vêm para a segunda parte, que é imprimir uma mensagem com o IMC do aluno. Vamos lá então, pessoal. Vou colocar aqui, vou colocar o do Eduardo. Então, colei aqui o que o Eduardo mandou no chat, tá? Então, nome, idade, peso e altura. E aí colocou, deu certinho, ó. Tá ótimo. Eu vou colocar da Nathalie também. Vou colocar um pedaço. Boa, aqui, Nathalie, você só colocou 2 pontos, tá? Tem que ser com o símbolo de igual. Mas acho que o resto vai dar certo. Aqui eu fiz errado também. E a letra maiúscula também ele diferencia, tá vendo? Aqui ele tá falando, ele vai falar que... aqui faltou a aspa, na verdade, porque é um nome, né? E ele vai dar um erro, provavelmente, de não pegar o peso, porque o peso tá em maiúsculo e aqui você usou em minúsculo. Então eu vou mudar aqui pra minúsculo e aqui pra... a idade não vai usar, né? Altura. Boa. E aí eu vou dar um print aqui, tá? Print MC. Você tinha colocado o I, né? Eu copiei errado também. Pronto. Aí deu certo também. Beleza? Beleza, então vamos pra próxima. O peso, a altura é em metros, tá bom? Aí a gente vai falar sobre operadores de strings, que são os operadores um pouquinho diferentes, tá, gente? Então aqui eu estou usando essa célula para declarar um monte de strings. Então eu estou guardando esses nomes aqui, novo dentro da variável A, ensino dentro da variável B, suplementar dentro da variável C e NES dentro da variável X, tá bom? Então eu estou dando nome para essas variáveis e guardando ali dentro. Já aproveito para dizer que não é legal dar nome desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um mau exemplo, porque depois você esquece o que cada variável significa. O melhor é você colocar um nome da variável que seja bem explícito o que ela significa, entendeu? Então, por exemplo, tem uma lista que é de números. E aí eu tenho uma lista de nomes, que tem nomes dentro. E aí eu tenho uma lista mista, que tem um nome e números dentro também. Certo? Então é bom você dar um nome para sua variável que você consiga lembrar depois o que significa. Tá bom? Quem estiver tendo erro aqui, gente, se vocês quiserem ajudar no chat, fiquem à vontade, tá? Depois a gente pode corrigir também e vai ter um exercício bem parecido com esse na lista.
concatenando strings. Então, o símbolo de soma, ele serve para concatenação. O que significa concatenação? Quando você pega uma palavra e gruda outra no final, e aí vira uma palavra grande. Então, concatenar é quando eu vou juntando. Aqui, ó, eu vou fazer por partes aqui. Então, eu vou ter A mais B mais C. Aí lembrem que eu dei esses nomes aqui, né? A é novo, B é ensino e C é suplementar. Então, se eu fizer A mais B mais C, ele... Opa, eu não rodei essa célula de cima antes, vai dar eu. Então, se eu fizer A mais B mais C, ele vai dar novo ensino suplementar, tudo junto. Peguei uma palavra, coloquei o outro no final e a outra no final também. E a ordem é muito importante, então se eu fizer A, C e B, é outro resultado, né? Então, novo suplementar ensino, a ordem também muda. O que mais que dá pra fazer? Dá pra gente fazer um print e no meio dessa palavra eu vou colocar um espaço, tá vendo? Isso aqui também é um caractere. Um espaço é um caractere que a gente não vê, mas ele tá ali marcando um pedaço na sua palavra. Então, eu vou colocar o novo, que é o A, um espaço, aí depois ensino, outro espaço e suplementar. E aí, quando fizer isso, aparece a palavra separadinha por espaço. Certo? Aí a gente pode também colocar... A gente pode fazer essas operações de concatenação com essa tupla de nomes também. Então, aqui eu tenho tupla nomes, que é uma outra variável que eu declarei. Ela tem o nome Alan, Breno e Karina dentro dela. E a gente tem o tupla números, que é 5, 6, 7 e 8. Aqui eu estou somando uma tupla com a outra, tá vendo? E aí ele vai colocar uma tupla e no final colocar outra tupla. Ele concatena as duas tuplas. E a mesma coisa para as listas também. Então eu tenho a lista normal, que é a lista de números, e a lista de nomes. E eu quero concatenar primeiro os números e depois os nomes. E aí na impressão vai ficar primeiro os números e depois os nomes. Uma concatenação de tuplas, ou seja, juntar duas tuplas, resulta em uma tupla. Então aqui vocês podem ver que ele é uma tupla, né? Ele tem o parêntese, se eu pedir o tipo dele também vai ser dupla. E a concatenação de lista também é uma lista, tá bom? Então ele não muda o tipo de variável. Então beleza, a gente já concatenou strings que estavam em variáveis, strings que não estavam em variáveis, tuplas e listas. Aí vamos ver como a gente multiplica também uma string, tá? Nesse caso aqui, a gente está multiplicando, a gente pode multiplicar a string x, por exemplo. Aí ele vai aparecer 3 vezes a string x. É uma concatenação da mesma string 3 vezes. Então ele vai colocar a primeira, né, aqui, e na frente vai colocar mais 2 vezes. Então 3 vezes a mesma string. E a gente pode também fazer a mesma coisa, que também é uma concatenação, com tuplas, por exemplo. Então eu tenho a minha tupla de nomes, que é Alan, Breno e Karina. Quando eu faço uma concatenação 3 vezes, ele fica Alan, Breno, Karina, Alan, Breno, Karina, Alan, Breno, Karina, certo? Então, também é um tipo de concatenação. O mesmo símbolo que lá em números a gente usa para fazer operações de soma e subtração e multiplicação, aqui é a operação de concatenação, tá? Então, apesar de serem o mesmo número, ele faz coisas diferentes a depender da variável que você está usando. O mesmo símbolo, né? Tá, aí a gente tem como editar a string. Então, como é que a gente faz para editar a string? Tem 2 jeitos, na verdade, da gente imprimir, né, essa string. A gente tem essa palavra aqui, que é uma palavra reservada para string, que é um método da string, de formatação, certo? Então aqui eu estou colocando uma string dentro do meu print, normal, até aqui era o que a gente já fazia, tá? Então, até aqui a gente já fazia, né? Print e uma frase aqui dentro. Só que dentro da minha frase eu estou deixando esses lugares aqui, ó, reservados, tipo esse parênteses, tá vendo? Que são lugares que a gente coloca, que a gente quer colocar textos, pedaços de textos. E aí no final eu vou colocar assim, ó, ponto format. E aí eu vou colocar na ordem que aparece aqui na frente, eu vou colocar as palavras que eu quero que apareçam no meu texto. Então aqui, ó, eu quero que apareça NES. Então a primeira variável que eu coloco é o x, certo? E aí que significa, eu coloco 3 variáveis, né? Novo, ensino e suplementar, que é a ordem que eu tinha definido lá em cima. Aí você pode fazer assim, na ordem certinha, ou você pode definir a ordem aqui com os números, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o primeiro, que é a ordem 0, então vai ser x. Aqui vai ser o terceiro, na ordem vai o quarto, né? Então começa a contar do 0, 0, 1, 2 e 3.
depois o 1 e depois o 2. O 1 é o A e o 2 é o B, tá bom? Vamos ver como fica. Aqui em cima eu segui a ordem normal, X, depois A, depois B, depois C. Então fica eu estudo no NES, que significa novo ensino suplementar, certo? Aqui embaixo eu quis dar uma bagunçadinha, não queria mais que fosse na ordem normal. Então eu sei que a ordem aqui começa a contar do zero, né? Esse X aqui é o 0, esse aqui é o 1, 2 e o 3. Então eu quero que apareça o NES aqui, que é o 0. Aí eu vou bagunçar a ordem aqui na frente. Primeiro vai aparecer o terceiro, aí lembrando da ordem, significa C, né? Depois eu quero que apareça o número 1, que é o A, e depois o número 2, que é o B. E aí o resultado fica assim, bagunçadinho. Certo? Esse é um dos jeitos de editar string. A gente tem um outro jeito de editar string que é mais usual e é mais novo também. Então antes só existia esse aqui de cima. Numa das atualizações do Python eles criaram o fstring, que é basicamente você colocar um F aqui no comecinho do print. Então eu coloco print, antes de eu abrir a aspa do texto que eu quero editar, eu escrevo esse F. E aí eu posso colocar a string dentro do texto normalmente, como uma variável mesmo. Então eu posso colocar F, então eu coloco NES, é a sigla de e o texto normal. Só que eu tenho que lembrar de usar a chave para marcar onde vai entrar uma variável, tá? E aí fica desse jeito aqui. É uma edição de string mais direta. Então, por exemplo, eu posso definir uma variável aqui que vai ser nome. NES é a sigla de novo ensino suplementar. Eu posso colocar aqui, meu nome é... E aí, entre chaves, eu escrevo a minha variável. E aí ele entende que isso aqui é uma variável porque está marcado com a chave e porque eu coloquei o F aqui no comecinho. Se eu não coloco esse F, ele vai entender tudo como texto, tá vendo? E aí ele imprime exatamente o que está ali. Como eu coloco um Fzinho aqui no começo, ele sabe que o que está nas chaves é um texto, é uma variável, na verdade, né? E aí quando eu der Enter, vai aparecer a variável aqui, ó. Então ele foi lá na variável buscar o valor. Esse comecinho vai ter bastante detalhe, gente, mas a gente vai treinando e vocês pegam, tá? Beleza. Então, edição de string. Tudo isso aqui eu vou colocar no Classroom depois e vocês estudam e fazem exercício que vai dar tudo certo, tá? Aí a gente tem como editar float também no print. Muito parecido com a variável, com a string, né? Então aqui o valor de pi com 4 casas decimais é... Aí eu coloco essa formataçãozinha aqui que é um pouco esquisita, tá? Então é 4F, que significa 4 casas decimais. Primeiro tem que começar com 2 pontos, ponto, 4F. Aí significa que são 4 casas decimais. E com 3 casas decimais, 2 pontos, ponto, 3F, tá bom? E format pi. Eu coloquei essas primeiras, mas a gente não usa dessa primeira forma, tá? É uma forma mais antiga. O que a gente costuma usar é o fstring, que é uma forma mais moderna e mais fácil de lembrar também. Então, o resultado é o mesmo, tá vendo? Ó, com 4 casas decimais, com 4 casas decimais, com 3, mesma coisa, ele só arredondou aqui. Mas a gente costuma usar essa última forma aqui porque ela é mais fácil, certo? Eu acho que o mais importante dessa aula é vocês pegarem a lógica de como as variáveis funcionam. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com pi como um número. Eu defini pi aqui, ó, ele é um float, tá vendo? Então, essa edição aqui, ó, ela só funciona para float. Se eu definir o pi como uma string, né, colocar aspas nela, ele virou uma string, e aí ele vai dar erro. Porque essa é a formatação de float. Tem um Fzinho aqui indicando float, tá? Da mesma forma que, se eu tentar fazer essa formatação aqui de cima até que vai dar certo, porque a gente só está referenciando a variável, né? Então eu poderia fazer uma referenciar a variável do pi. Só que se eu tentar somar o pi, tipo, fazer ele vezes 3, ele não vai colar um atrás do outro, porque o pi nesse caso é um float. Então ele vai fazer realmente um número vezes 3, certo? Certo, então. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Tá, então vamos fazer a parte de conversão de tipos, tá? Deu a resposta, né? Tá, conversão de tipos. Então você tem um tipo de variável, por exemplo, a minha variável aqui, ó, eu declarei como num. Num é um número, né? Então eu coloquei aqui, ele vale 1. Então eu peguei meu espaço de memória num, falei, guarda o número 1 lá dentro. Aí beleza, se eu pedir o tipo dele,
ele vai me dar o tipo int, que é o que a gente aprendeu lá atrás, que o número inteiro é do tipo int, certo? Aí eu posso converter esse tipo para outros tipos, não para todos, mas para alguns. Então, por exemplo, eu consigo converter um número inteiro em um número float. E aí, para fazer isso, eu só preciso usar essa função aqui, ó, float, e aí dentro dessa função eu coloco a minha variável num. Então, eu pego a minha variável num, passo ela pela função float, ou seja, ela vai se tornar um float, e aí eu guardo ela aqui dentro, dessa nova variável que vai se chamar flutuante. Tá bom? Essa é a linha mais importante aqui, ó. Então, pego a minha variável num, que é essa daqui de cima, número 1, vou transformá-la em float e vou guardar ela dentro dessa nova variável. Beleza, então eu fiz isso. Aí embaixo eu vou imprimir aqui pra vocês a variável nova, a variável float e o tipo dela. Então vamos imprimir a variável flutuante e o tipo dela. A variável flutuante ficou 1.0, que é diferente de 1. Lembra que pra gente é igual, mas pro computador ele guarda diferente em outro tipo de memória. E o tipo dela vai ser float agora. Então eu transformei de 1 inteiro para float, certo? E aí eu também posso transformar um float inteiro, então fazer o inverso, né? Eu tenho um float e aí eu transformo para inteiro. Então esse flutuante aqui de cima, ele está como float, né? A gente viu ele aqui, ele é um número 1.0. Eu posso passar ele pela função int, e eu coloco int, e dentro da função eu dou o meu número flutuante, né? Então eu vou pegar o meu número flutuante ali em cima, passar pela função int, ele vai se tornar um inteiro, e eu vou guardar ele dentro dessa variável inteiro aqui. E aí eu vou de novo, né? Printar a variável inteiro e o tipo dela. A variável inteiro virou 1, então ele era assim, ele ficou 1, e o tipo dela é inteiro. Certo? Então eu posso ir de float para inteiro e de inteiro para float e de volta, tá bom? Outras transformações que dá pra fazer. Dá pra transformar uma variável em string, ou seja, sair de um número para um texto. Então, aqui eu tô saindo de flutuante, que é aquela variável aqui de cima, ó, que é 1.0, e eu tô transformando ele em texto. Aí vamos ver como ela fica, né? Eu não sei porque eu tô imprimindo isso aqui, eu quero nessa ordem aqui agora. Então ele ficou como 1.0 igual, ele só pegou o número e transformou em texto, só que agora ele não é mais um número, ele é uma string, né? Então vamos tentar fazer assim, ó, texto vezes 3. Se ele for um número, vai dar 3.0, se ele for uma string, vai dar 1.0, 1.0, 1.0, que é a concatenação. E aí, como ele é uma string, ele ficou 1.0, 1.0, 1.0, tá vendo? Se ele fosse um número, então, flutuante vezes 3, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ele dá o 3.0. Como ele é a variável texto, né? Ele foi transformado em string, aí ele concatena, certo? Então aqui eu passei de float para string. Eu também posso transformar um texto em inteiro. Mas aí o texto, para ele ser transformado em inteiro, ele não pode ser uma palavra. Ele tem que ser um número em texto, né? Então, por exemplo, aqui, minha variável texto, ela guarda o 1.0, certo? O 1.0 ele pode ser transformado num número. Para inteiro ele vai virar o número 1, certo? Acho que aqui, talvez ele dê erro, porque primeiro eu preciso transformar em float, né? Vamos transformar em float. Então eu posso transformar o texto aqui em um float, porque ele é um número com vírgula, né? Então aqui eu coloquei nessa variável inteiro 2. Eu pego o meu texto, passo pela função float, e aí eu guardo dentro dessa variável aqui. E aí eu vou printar, print inteiro 2, e print inteiro 2. E aí ele consegue printar, né, o valor de novo, que não mudou, ele só mudou o formato, que agora é um float. Então aqui em cima era uma string e eu passei para float, certo? E essas funções de transformação são bem intuitivas, né? Você coloca o tipo de função, o tipo de variável que você quer que ele se transforme e ele transforma. E aí você sempre tem que lembrar de atribuir uma variável nova, porque ele vai transformar e ele vai esquecer se você não atribuir nada, tá bom? Aqui eu já dei esse exemplo. Aí eu posso... Não vou conseguir transformar esse exemplo aqui em inteiro, mas eu posso... Peraí, vamos fazer assim. Esse aqui eu não transformei em inteiro, esse aqui eu transformei em float. E esse aqui eu vou transformar em inteiro.
posso, por exemplo, vou declarar aqui texto 1. Texto 1 vai ser 1, 2, certo? E aí eu vou querer transformar esse texto 1 para inteiro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, int texto 1. E aí eu tenho que colocar isso dentro de alguma variável nova. Então eu vou chamar ele de inteiro 3. Porque o inteiro 2 eu já usei aqui em cima, né? Aí, aqui. Então eu peguei o meu texto. Pera. Aqui. Eu peguei o meu flutuo. Cadê a minha célula? Aqui. Aqui. Texto 1, que eu declarei como 2, entre parênteses, ou seja, uma string. E aí eu vou transformar ele em inteiro com essa função. E aí eu vou atribuir aqui dentro. E aí quando eu imprimir o tipo do inteiro 3, vai ser um inteiro, certo? Aí então eu posso transformar string para inteiro só se ele estiver no formato de inteiro, só se for um número. Se eu colocar aqui uma coisa que ele não consegue transformar, por exemplo, um texto, ele vai dar erro, porque banana não dá para ser transformado em número, né? Tem que ser exatamente no formatinho que eu preciso. Então, por exemplo, 54 é possível de transformar em inteiro. 54.0, não, porque é um formato de float, certo? Então, essas funções tem que tomar cuidado com o formato que ele vem. Você tem como arredondar um float para inteiro, e aí a gente usa essa função round aqui. Então, nesse caso, eu estou tentando arredondar 4.93. E aí eu vou arredondar e colocar nessa nova variável aqui que eu vou chamar de inteiro 4, que 3 eu já usei agora. Então eu vou pegar 4.93, transformar arredondar ele, né? E aí guardar aqui dentro. Deixa eu chamar essa variável de arredondado, na verdade. Aí, então ele arredondou 4.93, foi para 5, né? Ele arredondou para 5 e o arredondado é um tipo de variável inteira. E se eu colocar aqui 4.43, aí ele vai arredondar para baixo, né? Vai virar um 4. Certo? Aí, a depender do que você colocar aqui, ele arredonda para cima ou para baixo. Certo? 4.50 ele vai para baixo. E 4.51 ele já coloca para cima. Tá? E aí a gente tem, além do arredondamento, a gente tem o truncamento. O truncamento é quando a gente pega um float e transforma para inteiro. Então, por exemplo, vou colocar direto o número aqui para não confundir. Então eu tenho um float aqui, 6.82, e aí eu quero transformar ele inteiro, certo? E aí quando eu der o print, ó, ele transformou em 6, ele não arredondou, ele só cortou o que tem depois da vírgula, tá vendo? Ele veio aqui e cortou essa parte e jogou fora. Ficou só o 6. Pode ser 6,99, assim, ele não vai para 7, ele vai ficar no 6. Independente do que tenha depois da vírgula. Porque isso não é um arredondamento, isso é um corte. Isso que a gente chama de truncamento, quando a gente pega um pedaço e joga fora. Geralmente o pedaço da direita, né? Pega um número, corta e joga o pedaço da direita fora. Então a gente tem como arredondar, que é para algumas coisas vale mais a pena, e para truncar, que serve para outras coisas, né? Que é realmente cortar e jogar fora. Beleza, então aqui ó, nessa parte a gente viu as conversões de tipo. As funções são fáceis, os nomes delas, né? Então a gente já usa direto o tipo que a gente quer que a função vire, mas tem que tomar cuidado com o que você está pedindo para ser transformado. Se não for do tipo certo, vai dar um erro. Tá bom? E aí a última matéria de hoje é a parte de input de dados, que é o que os meninos estavam perguntando aqui. Então, às vezes, a gente pode querer usar uma informação que o usuário vai passar pra gente. Então, por exemplo, eu quero construir um programa para uma nutricionista, por exemplo, que vai calcular automaticamente o ICMC, para a pessoa não precisar ficar usando calculadora. Então, eu vou escrever um programa que calcula o ICMC. Só que eu não quero ficar trocando o valor da variável toda hora, eu quero que o usuário digite. Então, eu quero que ele veja um campo para ele digitar, e ele digita a altura dele e o peso dele, e ele me retorna o ICMC, o IMC, o IMC, né? Então, aí a gente usa essa funçãozinha aqui, ó, que é o input. O input
é uma função que permite que quem está como usuário digite uma informação para o programa, certo? Então ele recebe uma informação externa que não está no código. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a função input, e aí dentro da função eu vou escrever a frase que o usuário vai receber. Então, nesse caso aqui, o input vai perguntar o nome da pessoa. A pessoa vai ver essa mensagem e vai ver um campo para digitar. Então eu dei play aqui, o que a pessoa vai ver? Ó? Vai ver a mensagem que eu escolhi, que é essa mensagem aqui de cima, e esse campo aqui é um lugar onde eu posso escrever palavras. Ó. Posso escrever meu nome, por exemplo, que é o que ele me perguntou. Para eu mandar a resposta pro código, eu aperto Ctrl Enter. Então pronto. Aí quando eu apertar o Enter, esse input aqui vai estar segurando a palavra que eu digitei. Então ele vai estar com o valor ali que o usuário digitou. Aí o que eu estou fazendo aqui é só atribuindo para essa variável. Então eu uso o símbolo de atribuição e coloco o nome dentro dessa variável. O que significa que se eu der um print aqui, nome, aí ele vai pedir de novo, né? Porque ele está rodando a célula de novo. Aí, sei lá, dessa vez eu vou escrever Ana. E aí ele imprime o nome, certo? Vou até fazer diferente aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Então, ele está pedindo, né? Input, qual é o seu nome? Vou escrever meu nome. Pronto. O que ele fez aqui foi, pegou meu nome e guardou dentro dessa variável. Agora, eu vou criar uma nova célula e pedir para ele imprimir o que tem dentro do nome. E aí ele tá com o meu nome ali dentro, certo? Pode falar, Lucas. Oi, é o Isaac, o irmão do Lucas. Eu tenho uma dúvida aqui. O input, ele aceita só strings ou pode ser número também, tipo int, float? Boa, você pode digitar tudo, só que de padrão ele vai receber string. Oi. Entendi. Boa. Aí a gente vai usar as funções de conversão para a gente poder usar os números que o usuário digita. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa, né, que eu estava fazendo aqui em cima, só que eu estou usando aquela formatação diferente, que é o F string, né, que eu coloco o F, daí eu posso colocar uma frase e a variável no meio. Então, aqui, ó. Se eu fosse fazer isso aqui em cima, sem o F string, eu teria que colocar olá, vírgula, espaço, vírgula, aí o nome, tá vendo? É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. O resultado vai ser o mesmo. Só que aqui embaixo eu tô usando o F-string, então eu posso colocar a variável no meio e fica mais fácil de entender. Essa forma aqui é mais recomendada, porque é mais fácil de entender, tá bom? Beleza. O que o usuário digita, a gente pode realizar alguma tarefa em cima do que o usuário digita. Mas para isso eu tenho que me atentar ao tipo de variável, que é essa pergunta do Isaac. Então, por exemplo, ó, calculadora de soma. Aqui eu estou pedindo para o usuário digitar o primeiro número, ele vai receber um número que o usuário vai digitar, e aí ele vai, de novo, guardar dentro dessa variável, certo? Quando ele fizer isso, ele vai para a próxima linha. Então, ele vai pedir um segundo número, né? Digite o segundo número, vai aparecer um campo ali, e ele vai guardar dentro dessa variável. Aí fez a segunda linha, né? E aí eu estou pedindo para ele fazer uma soma aqui, ó. Vou só fazer desse jeito aqui primeiro, pra gente ver como acontece, ó. Então, teoricamente, né, nessa parte aqui, ele estaria pegando os dois números, somando, né, somando os dois números que eu recebi ali em cima e guardando dentro da variável soma. Só que isso aqui, quando eu rodar, vai dar um erro, ó. Vou digitar, por exemplo, 3 e 2. Deu errado aqui, peraí. É isso mesmo. Porque ele está pegando esse número que eu digitei aqui e armazenando dentro dessa variável. Só que por padrão, o que ele recebe no input é uma string, certo? Então ele guardou aqui dentro a string, uma palavra, só que é um 3, a palavra. E nesse segundo aqui eu digitei 2, né? E ele guardou uma palavra com o número 2. Quando eu tentar juntar os dois, ele só vai colar uma palavra no final do outro, e aí vai dar 32. Aí 3 mais 2 vai dar 32. Que ele vai colar as palavras uma no final da outra. Como é que eu faço, então, para que essas variáveis aqui sejam números e não strings, né? Eu posso colocar aqui atrás ou int, ou int, ou seja, pegando uma string e transformando no inteiro, que nem a gente viu lá em cima,
Ou eu posso pegar um float também, mas vamos fazer com int primeiro. Então aqui, aí eu vou digitar a mesma coisa, 3 e 2. E ele retorna 5. Porque agora que eu transformei em inteiros, essas coisas podem ser somadas. Não vai só colar um no outro. Tá bom? E também posso transformar em float. Aí nesse caso, ele vai me retornar 5.0, né? Porque os dois agora são float. Então, 3 e 2, ele me retorna 5.0. Certo? Eu também posso colocar essa função lá em cima, ó. Em vez de eu colocar aqui embaixo, eu posso colocar aqui em cima. Então, no input do usuário, a hora que a gente pegar a informação do usuário, antes de eu guardar na variável, eu já vou transformar em float. Eu vou colocar aqui, ó, float. E aqui também a mesma coisa. Aí aqui vai dar a mesma coisa, ó. Peguei 3, peguei o 2. Então aqui, ó, eu digitei o 3. A hora que eu digitei e ele entendeu esse 3, né? Ele recebeu esse 3, ele vai pegar e vai estar aqui, ó. O meu 3 está aqui dentro. Eu vou transformar esse 3 num float, porque o 3 agora é argumento do float. E aí o float vai transformar esse 3 em 3.0. Agora ele é um número. E aí eu guardo tudo isso dentro do meu número 1. Certo? Mesma coisa para o 2. Então aqui eu estou digitando 2. Quando eu der Enter, ele vai estar aqui, ó. E aí eu vou transformar esse 2 num float. Ou seja, ele vai virar 2.0, que é um número. E aí eu vou guardar ele aqui. Tá bom? E aí eu vou guardar ele aqui. E ele vai somar aqui embaixo. Então aqui já é um 3.0, aqui já é um 2.0. Ele soma e se transforma em 5.0. Certo? Aqui na frente, gente, eu estou colocando esses comentários. Esses comentários aqui, eles servem para organizar meu texto. Então, quem está lendo depois vai conseguir entender o que eu estava fazendo, né? Então, na primeira linha, ele recebe um número digitado pelo usuário no formato de string. Aí recebe um outro número. Aqui, né? Ele não está transformando, porque ele já está transformando aqui em cima. Então, eu vou falar que ele transforma em float. Transforma em float. E esse hábito de comentar o código é muito importante para a organização, tá? Soma os números. Tá bom? Então você deixa seu código comentadinho para ele ficar organizado e mais pra frente, se você precisar lembrar de alguma coisa, ele já está comentado. E aí você faz os comentários que se encaixam melhor para o seu tipo de organização aí. Bom? É isso por hoje, gente. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar, tá bom? A gente tem exercícios aqui pra gente fazer. Opa, já deixei os resultados, mas... Tem 2 exercícios que eu vou colocar aqui pra gente ir fazendo nesses 20 minutos que sobram. Mas mandem as dúvidas, tá? E aí a gente vai conversando. Quem quiser sair, só anota o exercício pra fazer depois, que é um bom treino pra lista. Tá? Então aqui, ó, exercício 1. Vou deixar só o exercício 1 aqui. Cria uma variável que recebe o ano de nascimento do usuário. Então ele vai perguntar, digite seu ano de nascimento, ou alguma coisa desse tipo. A pessoa vai digitar o ano e aí coloca a frase, né? Em 2024 você completa X anos de idade e em 2020 você completou X anos de idade, Y anos de idade, né? Só que daí sem o Y e o X, com o valor real. Vou colocar 25. E professora, Oi. a senhora podia explicar essa última parte novamente, porque eu me perdi toda aqui. Essa parte aqui de cima? Aham. Boa. Qual que é a parte mais confusa? Essa parte, a primeira parte ou a segunda? É essa mesmo. Essa aqui do input? Aham. Que eu perdi aqui. Boa. Então, o input, ele é uma função que permite que o usuário digite alguma coisa. Então, ele vai perguntar alguma coisa para o usuário ou dar algum comando e você pode digitar ali alguma coisa. Independente do que você digitar, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu estou sempre pedindo 2 números, ele sempre vai tentar somar esses 2 números. Só que daí eu posso somar 2 e 3, 100 e 200, enfim, vários números. É um programa que serve para várias entradas. Toda vez que você rodar ele, você pode colocar números diferentes. E é uma função legal porque quando você coloca um input, você dá um comando para o usuário, então você fala para o usuário fazer alguma coisa e você
cria uma caixinha onde o usuário pode digitar alguma coisa. Então, aqui, ó, quando eu rodar, ele tá rodando a primeira linha agora, tá vendo? Digite o primeiro número. Aqui embaixo aparece a mensagem digite o primeiro número. E essa caixinha aqui, ó, ela é criada pela função input. Então aqui eu posso digitar um número. Então aqui eu vou digitar 4, por exemplo. Aí ele rodou a primeira linha e veio para a segunda linha, também a mesma coisa, digite o segundo número. Ele aparece a mensagem e em seguida uma caixinha. Então o input ele faz isso, ele permite que você coloque um número no seu código ou uma informação no seu código que não vai estar explícita no código. Você não está falando, sei lá, número é igual a 5 ou 10. Você está perguntando para o usuário qual é o número que ele quer que você use. E aí aqui você pode digitar outro número e ele resolve, né? Ele continua o código e ele executa o código considerando o que você digitou aqui em cima. Tá bom? Então aqui, essas duas funções aqui, tanto float quanto int, elas servem só para transformar uma string, que é o que o usuário digitou aqui em cima, independente do que o usuário digitar, seja um número ou uma frase, ele vai entender como uma frase, uma palavra, né, uma string, e aí aqui embaixo eu estou transformando em número para poder somar. Tá bom? É mais ou menos isso. Tá confuso ainda? Não, tá bom agora. Obrigada. Tá bom. Se ficar confuso, você fala, tá? Ô, professora, Oi. esse no print ali, o F ele indica que tudo que está entre chaves é string, né? Isso, Então, exatamente. soma vai ser string independentemente se o número 1 e o número 2 for float ou int? Não. Esse F, na verdade, ele indica que o que está entre chaves é uma variável. Ah, entendi. Tá. Eu tinha entendido errado antes. Se você quiser editar a variável e ela for uma string, você pode, mas aí você tem que colocar aquele 2 pontos, ponto, e aí o número de casa decimal que você quer, tipo 2F, por exemplo. Então, no caso, a variável soma vai retornar float, né? Isso, nesse caso ele está somando 2 floats, ele vai retornar float. E se Aí for float, o int retorna o quê? se for float int, ele retorna float também. Float também, né? Tá. Se for Obrigado. 2 int, aí ele retorna int. Tá. Aí aqui, ó, é aquela edição de string que eu acho que aí você estava pensando. Aqui eu estou pedindo para minha variável ter 2 casas decimais. Então eu coloco 2 pontos, ponto, 2, ou então aqui eu posso colocar 3, ele vai ter 3 casas decimais. Tá vendo? Aí lembrando que ele separa a vírgula por ponto, né? Um sistema mais americano. Beleza. Gente, alguma outra pergunta? Vou colocar no exercício aqui, mas podem ir perguntando, tá? Vou colar o exercício aqui no chat. Pode falar, Gabriel. Professor, eu mandei um código no chat. A senhora pode ver por que tá dando erro? Tá, vou colocar aqui. Não precisa de ponto aqui no final. Você tá usando ponto, você deve estar acostumado a linguagem que pede ponto e vírgula. Funcionou. Essa estrutura if aqui a gente não viu ainda, tá, gente? Então não precisa se preocupar com ela, mas essa parte aqui do código faz sentido, ó. Então ele pega o 2025 menos o ano que eu nasci, né? É isso aí. Esse aqui é do Gabriel Souza. Opa.
Aí você pode fazer direto mesmo, Jackson. Você pode, tipo, colocar o A igual a 4 mais 3 na mesma linha. Ou você pode, tipo... Você pode referenciar a própria variável nela mesma, quer ver, ó? Esse exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, eu tô falando que o A é igual a 5. Aí eu posso falar, quero mudar o valor de A para 2, por exemplo. Aí eu posso colocar A é igual a menos 3. Entendeu? Porque o A vale 5, então ele vai pegar 5 menos 3 vai dar 2. E só depois que ele executar esse lado é que ele vai guardar aqui dentro. Essa ordem de como o Python funciona é importante. Mas você pode fazer direto também. Você pode fazer A igual a 4 menos 3 ou 4 mais 3. Bom? Sim, a gente ainda vai ver loop. Daqui umas 2 aulas a gente vê loop. Mas vamos com calma, não vamos adiantando. Vamos aprender essas partes bem aprendidas, absorvidas. Porque esse começo, na verdade, ele é mais detalhe, mas principalmente pra gente entender o jeito que a linguagem de programação funciona, entendeu? Então ela é mais importante pra gente entender o que é executado primeiro, cada linha, a ordem que ele é feito, o que acontece se dá algum erro, por que dá erro, tipo esse de ponto no final. Quem trabalha com C, geralmente tem que colocar ponto e vírgula, e aí a gente cria a mania de colocar ponto e vírgula, e no Python dá erro se você coloca. Então, é pra gente pegar o jeito que o Python funciona e entender nuances, assim, esse comecinho, tá? Então vamos fazer ele com calma, com bastante qualidade, porque depois a gente chega na parte difícil mesmo, tá? Pode botar seu código aqui, Lucas? Pode. Vamos ver aqui. Esses que eu coloco aqui no notebook, gente, é mais pra vocês conferirem depois a solução de outras pessoas da turma, tá? Mas não tem certo nem errado, não. Então, por exemplo, aqui ele perguntou, insira o ano de nascimento. Aí eu dei o ano e ele, ó, a frase certinha, é isso aí. Vou colocar a solução que eu fiz aqui. Então, eu comentei, né? Data de nascimento, ele vai pegar uma variável nascimento, vai pedir um input, né? Diga o ano que você nasceu. E ele vai transformar esse input aqui num int, certo? Então, ele vai passar esse input para um int. Então, ele vai virar um número de fato, porque antes era um string. Aí ele guarda dentro da variável nascimento. Aí depois ele faz aqui, idade em 2024, ele vai pegar 2024 menos o ano de nascimento. Idade em 2020 menos o ano de nascimento. E aí ele faz o print, né? Em 2024 você completará tantos anos de idade, em 2020 também. Então, minha rua barulhenta, né, gente? E dá pra fazer esse print de outras formas. Então, por exemplo, eu posso colocar um Fzinho aqui, em vez de eu ficar fechando aspas e colocando vírgula, aí eu posso colocar entre chaves assim, ó. E eu não preciso ficar colocando vírgula e aspas, tá vendo? Dá o mesmo resultado, é só o jeitinho de escrever que muda, eu acho que fica mais bonitinho, inclusive. E aqui ele vai ficar vermelho até eu colocar o F. Ô, José, depende da pasta que você colocou para os seus documentos, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Carregando. Então aqui, ó, lembra que a gente abre essa parte aqui? Elas são as pastas do seu computador. As mesmas pastas que aparecem aqui tem no seu computador, no arquivo do seu computador. É um pouquinho confuso, mas você pega o jeito, ó. Eu vou vir dentro da pasta documentos do meu computador e eu separei uma pasta aqui que se chama NES Aulas, tá vendo? Aí eu dou duplo clique. Aqui estão os meus arquivos de Python. Se eu for na minha pasta do meu computador, vai ter as mesmas coisas. Então vai ter documentos, aí NES Aulas, aí os arquivos da aula. Tá bom? É a mesma coisa. Então você tem que ver onde você salvou os seus arquivos, porque no seu computador vai estar no mesmo lugar. E aí depende onde você colocou, entendeu?
lembrem sempre de comentar o código, tá, gente? Que fica mais organizadinho e a gente consegue entender melhor. Então aqui, ó, o Pablo fez de um jeito bem direto também, ó. Perguntou em que ano nasceu, com o input, né? Ele vai criar opa, não tô compartilhando, né? Aqui, pronto. Esse aqui é a solução do Pablo. Ele vai perguntar em que ano nasceu com o input, né? E aí ele vai pegar esse string aqui que o usuário enviar, vai transformar em inteiro e vai guardar dentro do ano. Então o ano agora guarda o ano de nascimento da pessoa. E aí ele pega 2025 menos o ano de nascimento e essa vai ser a idade. Então, opa, eu vou dar o meu ano de nascimento e ele me retorna 26, tá certinho, tá bom? Aí depende muito de como você quer interagir com o usuário. Você pode colocar uma frase maior aqui, ou você pode, sei lá, colocar de um jeito maior aqui também. Você pode colocar digite o ano que você nasceu. Acho que alguém colocou aqui a partir depois de Cristo, né? Você pode colocar, é mais personalizado assim. Mas todas essas soluções aqui, então a solução do Pablo, que é mais direta, essa solução aqui que está mais comentada, isso é muito importante, comentando soluções. Essa solução do Lucas aqui, que tem 2 prints, né? E essa aqui do Gabriel, que usa um if, que a gente não viu ainda. Mas todas elas fazem a mesma coisa, no fim das contas, né? Se eu quisesse saber a idade de alguém em 2020, era só usar um desses programas. Mas eles são feitos de jeitos diferentes. Então isso é mais sobre o jeito que a gente quer construir, a assinatura que a gente quer dar pro código, entendeu? E por isso é legal vocês mandarem sempre os resultados aqui no chat, porque a gente vai comparando e vai aprendendo também com jeitos diferentes de programar. Tá bom? Gente, ficamos por aqui então. Eu vou colocar também o código do João Batista e a gente pode encerrar a aula, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, amanhã tem monitoria, não esqueçam. E quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou ficar mais uns minutinhos. Mas já acabou a aula, tá? Vou até parar a gravação.